Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política e a gente recebe o deputado estadual, professor Kenny Mendes. Tudo bem, deputado? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Roberto, um prazer enorme estar aqui com você novamente. Vamos falar sobre política? Vamos, claro, né? Faz Última parte notícia da minha aqui. vida, né? A última notícia é que o senhor agora vai concorrer à Prefeitura de Santos, é isso mesmo? Eu me coloquei como pré-candidato, confesso, Roberta, que não estava nos meus planos ainda. Né, até no início do meu mandato, em algumas entrevistas com alguns amigos mais próximos, né, eu imaginava isso de um projeto mais para frente. Mas a repercussão foi tão grande, mas tão grande, de gente pedindo isso diariamente. Nas minhas redes sociais, de cada 10 mensagens, 8 falam sobre isso, né? Só agora, quando eu disse, numa das últimas entrevistas que eu dei antes do Natal, falando que eu ia pensar sobre isso na virada do ano, foram mais de 19 mil mensagens na minha página, pessoal pedindo, então a gente teve que repensar um pouquinho, né? E talvez seja esse o momento agora. Não tem mais volta então, deputado, agora Sim, vamos, é isso? Isso, exatamente. Como é que você vê a corrida eleitoral desse ano, que está se formando? Olha, eu vejo com bons olhos, eu espero que seja uma campanha de alto nível, né? Santos merece isso, Santos sempre foi uma cidade muito politizada, né? E eu espero que seja uma campanha em alto nível. A gente tem, a cidade está crescendo bastante, né? Grandes obras importantes, mas agora a gente precisa também pensar também na população como um todo, né? A gente pensar mais nas pessoas agora. Eu acho que está na hora da gente corrigir algumas situações, como no caso da saúde, principalmente na assistência social, que é um clamor muito grande da população, né? E principalmente habitação também. Isso não só Santos, como toda a região. O senhor teve uma votação muito expressiva agora, Sim. enquanto deputado estadual, dos 117.567 votos, 64.855 eram de Santos. Sim. Esse número de votos foi o que lhe motivou a tentar entrar no pleito agora, nesse próximo ano? Também, né? Eu acho que foi a maior votação para um deputado estadual na cidade, né? Na cidade de Santos. O anterior havia sido 58 mil votos, se não me falha a memória, em 2010, do atual prefeito Paulo Alexandre. E foi uma surpresa muito grande, né? E fico muito feliz com isso. Eu vejo no dia a dia, né? Caminhando pelas ruas, as pessoas me pedem isso diariamente. Agora a gente vê, né, deputado, que existe um cenário se formando, principalmente em relação a isso. O governador João Dória, quando deixou a prefeitura de São Paulo para tentar concorrer, teve também uma certa rejeição em relação a deixar o seu cargo atual. Como é que o senhor vê a possibilidade de ter essa avaliação também das pessoas que o colocaram enquanto deputado estadual? Então foi o que eu quis ouvir bastante, né? E eu comecei a perceber que a maioria das críticas também não eram de eleitores, né? Porque os meus próprios eleitores é que estavam pedindo isso. Que infelizmente o nosso calendário eleitoral, ele é muito ruim, né? Se nós formos seguir à risca o calendário eleitoral, eu nunca poderei ser prefeito, nunca poderei ser governador, né? Um dia, quem sabe, sei lá, porque as eleições não são conciliadas. Né? Eleição de prefeito, eleição de vereador, numa data. Eleição de deputado estadual, federal, senador e presidente é em outra data. Né? As duas não combinam. E isso é ruim para a política também, por isso que a gente vê muitos deputados que estão lá há décadas, né, no Congresso Nacional, e vereadores também em algumas cidades que estão lá também há décadas, porque às vezes falta um pouco de coragem de tentar uma nova posição, né, devido a essa mudança no calendário, né? As pessoas ficam receosas. Então, isso precisaria ser mudado, né? Eu acho, na minha opinião, nós deveríamos votar de vereador até presidente numa única eleição. Assim você não teria segundos interesses, você não gastaria uma fortuna, porque a cada eleição gasta-se bilhões de reais, não estamos nem falando em milhões, são bilhões. O fundo eleitoral próprio demonstra isso, né? Então, isso precisa ser corrigido, mas, infelizmente, quem precisa fazer essa alteração é justamente quem se beneficia dela, né? Que é o Congresso Nacional, né? Os senadores e os deputados federais. E eu não vejo interesse nenhum pela parte deles de mudar isso. Só para a gente finalizar essa questão, Sim. caso o senhor seja eleito, o senhor deixa a Assembleia Legislativa. Sim. O que isso representa para a Baixada Santista? Quem assume o seu lugar?
Nós temos aí o suplente da nossa chapa, o delegado Eduardo, mas eu tenho uma relação muito boa, né, com o meu próprio partido, com todos da bancada, né, delegado Elim, coronel Telhada, capitão Conte Lopes, tenente Derrite, todos eles da minha bancada já conversaram comigo e me disseram que vão me dar todo o suporte que eu precisar para qualquer demanda que eu tenha regional. Então, é gratificante também e me deixa, de certa forma, tranquilo, né, de saber que eu posso ter esse respaldo. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre política com o deputado estadual Kenny. Nós voltamos já já. O PND está de volta, o nosso assunto de hoje é política e eu converso com o deputado estadual Kenny Mendes. Professor, a gente está falando sobre a sua pré-candidatura à Prefeitura de Santos. Qual seria hoje o seu maior concorrente no pleito? Nós temos alguns nomes, né? Nós temos aí a deputada Rosana, que é uma amiga, uma querida, tem feito um lindo trabalho, né? Tem sido cogitada, né? Mas ela mesma já disse que não pensa nisso agora e ela está muito envolvida nos assuntos nacionais, né? A gente já tem como referência em Brasília. Temos o ex-prefeito Papa, que também já cogitou também pelo PSDB. Mas no PSDB eles têm atualmente 4 pré-candidatos, né? O prefeito Papa, o secretário Rogério Santos, um amigo, o vereador Augusto Duarte e também, possivelmente, o secretário de Saúde, Fábio Ferraz, né? Desses 4, talvez seja escolhido um nome. Porque eu tenho conversado bastante com o governo do Estado, com o meu partido. De repente, o que poderia acontecer é que se o governo do Estado e o governo municipal chegassem a um consenso, lançassem um nome, de repente em conjunto conosco, né, numa única chapa, eu acho que isso seria o ideal, né, porque Santos também precisa muito, nós somos muito dependentes do governo do Estado. O governo do Estado sempre foi um grande parceiro da cidade. Tanto é que, diferentemente da maioria das cidades, Santos é uma cidade que recebe muito mais recursos do governo do Estado do que do governo federal. Então, seria muito importante manter esse laço. Eu tenho um ótimo relacionamento com o governo do Estado, com o vice-governador Rodrigo Garcia também, com os meus colegas também da Baixada Santista, os deputados estaduais, os outros 4 deputados. Tenho um ótimo relacionamento e seria bom se esse cenário se concretizasse, né? Se a gente pudesse compor numa única chapa. Como é que o senhor avalia a gestão do atual prefeito, Paulo Alexandre Barbosa? Eu avalio como boa, apesar das críticas. Eu sempre fui um vereador bastante independente, né? Às vezes as pessoas não entendiam isso, né? De vez em quando eu estava de bem, de vez em quando eu estava de mal, mas não é. O meu papel é fiscalizar, né? Então eu preciso ouvir os meus eleitores, é para eles que eu trabalho. E foi difícil, porque, veja bem, nós passamos pela maior crise que o país já passou, desde que se tornou república. Essa crise que nós tivemos aí de 2015, né, a 2018, foi a maior crise da história. E se pararmos para pensar, até que conseguimos, né, a duras penas, manter a cidade com um padrão que o santista está acostumado. Claro que faltando algumas coisas, e graças a Deus agora estamos recuperando. Mas se você vê quanta coisa aconteceu, eu me lembro que desde que eu assumi também como vereador, foi o mesmo ano que o atual prefeito assumiu, 2013, tivemos o incêndio da Ultracargo, nós tivemos um candidato à presidência que o avião caiu na nossa cidade, tivemos um triste acontecimento numa escola de samba, que durante um desfile foram eletrocutados, né, 3 ou 4 grandes incêndios, né, nas comunidades de palafitas, isso sem contar todos os percalços no sentido de enchentes climáticos que nós tivemos, grandes ressacas na cidade. Então é difícil. Santos não é uma cidade fácil de se administrar. O santista está muito acostumado com uma boa qualidade de vida. Então, durante todos esses problemas, durante todas essas crises, conseguir ainda manter essa qualidade não é uma tarefa fácil. Então, eu não avalio a gestão do atual prefeito como ruim, não. Ele conseguiu,
né, de certa forma, administrar a cidade. E agora a gente está vendo, né, eu lembro quando comecei o mandato também, o pessoal falava que o VLT nunca ia sair do papel, o Estivadores nunca ia ser reaberto, né, e esses projetos estão sendo concretizados, né, então não é fácil, mas tenho visto com bons olhos, sim. O senhor foi vereador pelo PSDB. Sim. Agora está no Progressistas. Progressistas. Existe alguma rusga ainda com os tucanos? A gente falou anteriormente sobre uma possível coligação. Por essa minha independência, isso foi um dos motivos até que eu saí do PSDB. Nós tínhamos uma bancada de 8 vereadores do PSDB, o executivo do PSDB, e às vezes eu tinha que tomar decisões que iam contrárias ao partido, e eu precisava dessa independência como fiscalizador da cidade. Afinal de contas, o vereador não está ali para trabalhar, prefeito, ele está ali para trabalhar pela população. E é difícil na classe política o pessoal entender isso. E quando eu fui para o Progressistas, a primeira coisa que eu falei, que eu exigi de certa forma, eu falei, eu quero independência para poder votar da forma que eu gostaria, da forma que eu pretendo, que eu ache a mais adequada. E essa liberdade eles sempre me deram desde o início, então estou muito feliz onde eu estou. Já recebi convites até para voltar para o PSDB, mas eu descartei, eu falei não, agradeço pelo convite, mas não, acho que essa liberdade não tem preço. Falar um pouquinho sobre saúde, agora como é que o senhor vê a situação do Guilherme Álvaro? Bastante preocupante, eu mandei uma emenda agora, eles receberam agora para a reforma do centro cirúrgico e também para cirurgias de próteses, mas eu fiquei muito triste durante o recesso parlamentar do encerramento, né, da UTI neonatal. Já fiz exigências ao secretário de saúde, já enviei ofícios, já enviei requerimento solicitando respostas para que a gente possa ter isso normalizado em breve. O Guilherme Álvaro é um hospital fantástico. Eu adoro, eu amo aquele hospital, sabe? Você entra ali, eu não sei, eu me sinto bem lá dentro. É um hospital fantástico, com equipamentos ótimos e com funcionários, assim, extremamente dedicados. Tem muitos hospitais particulares que não têm um quadro que o Hospital Guilherme Álvaro possui. O que falta para o Guilherme Álvaro, literalmente, é RH. Abertura de concurso, chamamento para novos médicos, novas enfermeiras. Pra você ter uma ideia, a última reunião que eu tive no Guilherme Álvaro em dezembro, o relatório que eu recebi é que o quadro somente de enfermagem estava defasado em 21 enfermeiras. Precisamos de 21 a mais, isso sem contar todos os outros quadros no sentido de médicos e outros tipos de profissionais. Então, o que falta para o RH, o que falta para o Guilherme Álvaro é literalmente RH. E voltando nessa questão da UTI pediátrica do Guilherme Álvaro, existe alguma ação específica por parte do governo do estado nos próximos dias? Eu espero que sim. Nós voltamos do recesso agora. Né? Infelizmente, o calendário do nosso país não ajuda, né? Nós acabamos de voltar agora vamos parar mais uma semana por causa do carnaval, então eu acredito que na outra semana, dentro de 15 dias, a gente já possa ter uma data. Né? Eu acho que o presidente da República tinha que baixar um decreto que o carnaval caia sempre na primeira semana de fevereiro. Assim emenda as férias com a primeira semana de fevereiro, o carnaval resolve. E pronto, o país começa, né? Porque uma boa sugestão, viu? Né? Seria, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala sobre Ponte dos Barreiros. Eu volto já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é política e eu converso com o deputado estadual Kenny Mendes. Kenny, gostaria de começar esse bloco falando sobre a situação da Ponte dos Barreiros. Como é que o senhor avalia esse caso que foi um jogo de empurra-empurra, né? Bastante, bastante. Governo do estado, governo municipal, governo federal. Parabenizo o presidente da República, né, por ter colocado um ponto final nisso, né, na questão de recursos. Nós já havíamos conseguido, eu e os outros deputados estaduais, havíamos conseguido parcialmente, né, o valor desse recurso para iniciar as obras. E estive em Brasília também, né? Eu fui o primeiro deputado a ir em Brasília, conversei com o Major Olímpio, senador, Major Olímpio, até para que ele pudesse levar essa questão ao presidente da República. Encontrei com a deputada Rosana Vale também no mesmo dia que eu estava em Brasília, falamos sobre isso. Ela conseguiu chegar
no presidente, isso foi muito importante. E agora é uma questão burocrática também, né? Porque o dinheiro foi disponibilizado, mas não é simplesmente ir lá na boca do caixa sacar esse dinheiro e pagar a empresa. Você necessita de um projeto. E aquela ponte é uma situação complexa porque são duas pontes, né? Você tem a ponte ferroviária e a ponte rodoviária. A ponte ferroviária vai ser usada para o VLT, o governo do estado de repente vai optar pelo BRT ao invés do VLT. Como será isso? Então o projeto precisa ser adequado, prevendo o futuro, né? Então isso acabou atrasando bastante a liberação, não só desses recursos, como também do início das obras, que eu acredito que já devem estar começando agora, finalmente. O projeto foi apresentado. As obras emergenciais, pelo menos, isso, né? exatamente, para que possa ser liberado ao trânsito, né, para a população que não aguenta mais, né, aguardar. Logo que a ponte foi interditada, eu agradeço aqui publicamente também o secretário de Transportes, Alexandre Baldi, que é do meu partido. Eu, na madrugada, ligando para ele, no final de semana, avisando se não teria como fazer a baldeação do transporte intermunicipal, porque foi um transtorno aquilo, né, para que as pessoas ao menos pudessem seguir viagem do lado de lá da ponte, não ter que dar a volta para o Praia Grande. Então, isso também foi um auxílio bem grande para a população da área continental. Agora, no seu entendimento, a responsabilidade é do governo ou do município? Dos dois, porque a ferroviária é do estado, do governo, a rodoviária é do município, né? Por mais que a ponte tenha sido construída pelo governo do estado, mas seria a mesma coisa que, por exemplo, as obras na entrada da cidade. Nós temos aí uma grande parcela de recursos do estado e do governo federal. Quando ficar pronta, não significa que agora o Dória e o Bolsonaro são responsáveis pelo viaduto na entrada de Santos. Eles apenas construíram ou enviaram recursos, né? Mas a responsabilidade é da cidade. Agora, o senhor acha que faltou um pouco de força por parte dos deputados estaduais para tentar sensibilizar mais o governador? Não faltou, de certa forma, mais diálogo entre os dois. Eu acho que o que prejudicou um pouco foi essa guerra via imprensa também, as declarações de ambos, né, do governo do estado dando declarações, governo municipal dando declarações, e isso acabou, em vez de aproximar, afastando ainda mais os dois. Eu acho que o que faltou foi o governador e o prefeito sentarem, conversarem, dialogarem, e ambos, de certa forma, com bastante humildade, expor o problema e encontrar uma solução. Eu acho que isso que faltou. Isso não é resquício da última eleição, por conta de Márcio França? Pode ser como não pode, né? Não tenho como dizer, mas o governador tem sido muito parceiro das cidades, né? Na Baixada Santista e também no interior, né? Eu acho que muitas demandas que eu tenho passado para ele, inclusive de outras cidades, ele tem nos atendido, né? Eu acho que faltou um pouco mais de diálogo. Deputado, falando agora em termos metropolitanos, Sim. Quais são as questões mais urgentes que o senhor identifica aqui na nossa região? Olha, a ligação seca Santos e Guarujá, eu acho que não dá para esperar. Eu acho que se esse governo passar e ela não sair do papel, eu acho que deveriam criar uma lei para nunca mais se tocar no assunto, né? Porque isso já virou um case político, né? De serem eleitos e reeleitos em cima disso. Então, isso é uma coisa que... Assina, faz exato, maquete. Tudo, né? E nunca sai do papel. Então, eu acho que precisa, de fato, o governador nos deu a palavra que este ano iniciam as obras, né? Nós estamos em fevereiro ainda, vamos aguardar, temos ainda 10 meses pela frente, mas estamos torcendo bastante e cobrando bastante. Mas também eu vejo duas outras questões muito importantes. A representatividade no quesito recursos para a Baixada Santista. Se nós pegarmos cidades como Campinas, por exemplo, que tem a mesma população aproximadamente da Baixada Santista toda, Campinas recebe mais recursos, quase 10 vezes mais recursos para a saúde, para a segurança, do que a Baixada Santista inteira. Então, em termos de representatividade, o governo do estado precisa parar de pensar na Baixada Santista como lugar onde eles vão passar a temporada, passar férias, e ver que é uma região importantíssima
não só para todo o estado, como para todo o país. 1/3 de toda a economia do país passa por aqui, pelo maior porto da América Latina, por exemplo, né? E uma terceira e outra questão, a situação habitacional. Santos está um pouco congelada, mas nós temos aí uma das maiores comunidades de palafitas da América Latina, das Américas, né, vamos dizer assim. Nós temos São Vicente crescendo de forma assustadora, Guarujá crescendo de forma assustadora, Cubatão crescendo de forma assustadora. Quando você desce ali a Serra na Imigrantes, você vê que cada vez mais o mangue está ficando mais distante. E isso, uma hora ou outra, todos nós vamos pagar o preço, porque onde não há saneamento básico, não há qualidade de vida, não há educação para essas crianças, não há saúde, não há nada, né? Aquilo não é um local adequado. Então, o governo precisa pensar de forma mais séria em como prevenir isso, como também incentivar e criar mais moradias para essas pessoas. Ok, deputado, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, é Sucesso sempre um prazer aí. enorme. Obrigado. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.